Queremos agradecer então o Ministério de Louvor. Queremos também usar alguns textos, segundo escreveu Mateus e também segundo escreveu Lucas. E eu quero justamente nesta manhã fazer uma introdução daquilo que Deus já de antemão já falou comigo. Lucas capítulo 2, versículo 37, só para a gente ter uma base. Lucas capítulo 1, versículo 37. Por favor, alguém pode dirigir esse... Muito obrigado. Nas redes sociais eu coloquei o milagre do Natal. Diante de uma palavra que Deus revelou a um anjo chamado Gabriel, dizendo o seguinte, versículo 37. Vocês podem ler comigo, irmãos? Pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir? Pois nada é impossível para Deus. Na minha versão diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Acho que cabe muito bem essa versão. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, em algum momento se cumprirá. Não somente na vida dos teus servos, que nós chamamos dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Mas, se é promessa, a gente precisa continuar crendo nas promessas de Deus, porque as promessas dos homens falham, mas as promessas de Deus jamais podem falar. Podem passar anos e anos, mas a gente entende aquilo que Deus fala com a gente, aquilo que Deus promete. Hoje, eu quero também introduzir, pensando também em um texto do Salmo 119, versículo 5. Gostaria que vocês pudessem estar lembrando desse dia 12 de dezembro. Hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. Mas é o segundo domingo, né? O dia da Bíblia. Então a gente vai lembrar. Salmo 105, por favor. 119, 105. Quem já sabe de qual, vamos comigo. Lâmpada. E a gente louva muito o nome do Senhor, porque em todas as igrejas batistas, não sei se é em todas as igrejas de um modo geral, mas nós nunca esquecemos do dia da Bíblia, um dia especial, e deve ser todos os dias um dia especial, não somente o segundo domingo de cada mês de dezembro. A palavra de Deus deve ser especial todos os dias em nossas vidas. Portanto, queridos, eu quero pensar com vocês hoje sobre esse Deus tão maravilhoso, tão sobrenatural, que faz as coisas acontecer no seu tempo e que marca o seu próprio tempo. Um Deus que gera em nós possibilidades imagináveis. Muitas vezes, algumas coisas não acontecem em nossas vidas, é porque a gente tem dificuldade de perseverar. A gente, às vezes, amolece. Aí eu gosto muito daquele texto de Romanos, no capítulo 12, se eu não estou enganado, ou melhor, 15, de 1 Coríntios 58, todo mundo sabe, amém ou não amém, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a obra do Senhor nunca será em vão. Então a ideia de, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, então eu tenho que ser firme, eu não posso em nenhum momento recuar. Aquilo que Deus
ministra no meu coração, e eu tenho que avançar. E quando ele fala de constância, meus irmãos, é algo fenomenal, porque uma grande maioria de pessoas são firmes, mas não são constantes. Você já imaginou como, quando a gente pega vamos pensar uma batedeira, como é que ela faz? Alguém que gosta de fazer um bolo, como é que é? Tem ali as velocidades, mas ela fica ali abundante, né? Ali, ó, constante e abundante, né? É mais ou menos assim a nossa vida. Quando você deixa a sua vida, sabe, cheia de Deus, cheio da presença dEle, cheio da graça dEle, a tendência, meus irmãos, é a gente não recuar, a gente avançar e viver pela fé, porque se a gente não vive pela fé, a gente enfraquece, irmãos. Se a gente não entende que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o seu caminho, a gente enfraquece. Então toda a palavra de Deus é viva e eficaz para todas as coisas, ela serve para tudo. E a palavra de Deus você encontra recursos para todos os momentos da sua vida, na hora da dor, na hora, sabe, do sobrenatural, na hora da angústia, em todos os momentos. A Bíblia relata textos que vai alegrar e ao mesmo tempo vai consolar e confortar o seu coração. Quantas e quantas vezes você já abriu a Bíblia e você leu somente um versículo e aquele versículo consolou o seu coração? Então que esta palavra, a palavra de Deus, console o seu coração nesta manhã, que essa palavra de Deus que é viva e eficaz, ministra no seu coração e seja zeloso, seja zelosa, meu irmão, minha irmã, com a palavra de Deus. Eu não sei quantas vezes você usou essa palavra essa semana. Se você não fez, você está fraco. Se você não fez, você está com dificuldades. E você vai encontrar dificuldade se você não leva a sério esse pão que nós chamamos pão que desceu do céu e ao mesmo tempo é o pão que nos alimenta. É o pão que nos dá a certeza da leveza da vida do dia a dia. Nesta manhã, então, introduzindo, irmãos, sobre esse Deus do impossível. É interessante a gente olhar todo o texto, todo o contexto, e não olhar a Bíblia somente como uma história de Natal ou do nascimento de Jesus aqui. No capítulo 2 de Mateus, no capítulo 1 e 2 de Lucas, e a gente olhar a narrativa bíblica e entender que todo o planejamento, toda a promessa de Deus em Jesus está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, é Deus preparando o mundo, preparando todas as pessoas para receber o Salvador que é Cristo. E é interessante que quando você vai trabalhando todo o contexto, a gente observa que foi algo extremamente extraordinário, foi algo extremamente divino e sobrenatural. Tudo que acontece, no tempo certo, na hora certa, no momento exato, as coisas que vão acontecendo ao longo da história da Bíblia, vai marcar um Jesus divino, um Jesus sobrenatural, um Jesus tão maravilhoso que às vezes se torna difícil até de explicar. De tão profundo, porque se você não estudar a profundidade da palavra, muitas pessoas vão entender que Natal continua sendo Natal e amém, acabou a história do Natal. E a história do Natal é muito mais do que a gente imagina. Quando a gente olha todo o contexto da palavra de Deus, quando você olha para Zacarias e Isabel, a gente já inicia ali, irmãos, um milagre, antecedendo o nascimento de Jesus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você abre as escrituras da palavra do Senhor, a gente sabe que o milagre já começa, não, meus irmãos, aqui em Lucas, aqui em Mateus, começa lá no Gênesis, que ele falou que esmagaria o quê? A cabeça da serpente. É desde o Éden, meus irmãos, que a gente vai entender que só Jesus nasceu de mulher, e a gente vai vendo todo o contexto, toda a palavra de Deus, a divina palavra de Deus, e ela vai nos revelando cada milagre, cada situação. E aí a gente olha para Zacarias, a gente olha para Isabel e a gente vê, irmãos, e a gente olha, Senhor, como pode isso? Como pode vir algo num tempo tão, sabe, remoto, tempo sem nenhuma expectativa, humanamente falando, para Isabel, para Zacarias. E quando você vai lendo a palavra do Senhor, e aí a Bíblia diz que ele é sorteado, né, irmãos?
para entrar no lugar que era privilégio de poucos, entrar no santuário. E é interessante, a Bíblia vai falar de uma clareza tão maravilhosa e tão perfeita a respeito de quem Zacarias é. A Bíblia faz questão de citar algumas pessoas, mas a Bíblia também cita a forma de Deus agir e a forma que aquela pessoa agia na sua geração. E quando a gente pega a palavra de Deus, irmãos, a gente observa quem era Zacarias. Zacarias era alguma pessoa qualquer? Não, irmãos, não era. E é isso que a Bíblia diz no versículo 5 de Lucas, no capítulo 1, diz a palavra assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou seja, do grupo de Abias, grupo de sacerdotes, porque era muito difícil entrar, tinha que ter sorteio para você entrar no lugar santo, na presença de Deus. A sua mulher era das filhas de Arão, então da linha sacerdotal, e chamava Isabel. E diz a palavra de Deus, irmãos, os milagres de Deus acontecem em nossas vidas justamente quando a gente olha para Zacarias e a gente olha para Isabel e a gente tem a percepção de quem eles eram. Milagres não acontecem na vida de qualquer um, não, irmãos. Milagre acontece com propósito na vida das pessoas que estão vivendo uma vida íntegra, uma vida correta, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que tem foco, uma pessoa que tem propósito e uma pessoa que jamais deixa de fazer o que nós deveríamos de fazer, de orar sempre sem cessar. A Bíblia diz o seguinte: ambos, então a Isabel e Zacarias eram que justos diante de Deus. Meu Deus do céu, irmãos. E diz mais ainda, não é apenas em alguns preceitos, diz a palavra no versículo 6, que eram justos diante de Deus em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Será que eu e você, nesta manhã, podemos ver os milagres de Deus dentro da forma e a conduta que Zacarias e Isabel andavam? Será que a sua vida conjugal, será que a sua família anda de acordo com Isabel e Zacarias? A Bíblia vai mais adiante. A Bíblia diz que por mais que eles quisessem, por mais, eles não tinham filhos. E vocês sabem, quem conhece a história bíblica sabe a dor e o sofrimento e o escárnio, muitas vezes, de uma mulher que não tinha filhos na época de Jesus. E o texto vai nos chamar a atenção, versículo 8: e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube a ele a sorte. E segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Olha que coisa interessante, irmãos. O povo de fora não podia entrar, mas o povo de fora também intercedia. O povo de fora também clamava o nome do Senhor Jesus. E aí diz o texto, meus irmãos, para mim isso aqui é divino, é sobrenatural. Isso aqui nós chamamos um milagre antecipado do nascimento de Jesus. O texto diz assim, queridos: e eis que apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Eu fico a imaginar ao mesmo tempo o medo, o pavor, mas a expectativa de Zacarias. E diz que vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, o medo. Disse-lhe, porém, o anjo, irmãos, isso é tremendo, e eu levo essa palavra para você que nos ouve aqui nesta manhã. Ele diz: não temas. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Meus irmãos, esse é um dos milagres que antecede o nascimento de Jesus. Pessoas que oram, pessoas que não desistem de orar. Eu quero dizer para você que nesta manhã, que Deus em nenhum momento Ele desfaz ou recolhe de uma parte para outro lugar a sua e a minha oração.
Em todo o tempo Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Ele acolhe todas as orações. Ele vai ouvir. Ele vai perceber. E Ele vai agir no kairós, no tempo dEle. E foi isso que aconteceu com Zacarias. Foi isso que aconteceu com Isabel. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quando você leva a sério a vida com Deus. E o seu relacionamento com Deus. A minha pergunta nesta manhã será que você está levando a sério, tem levado a sério a sua vida de comunhão com Deus? Dentro desse contexto, a Bíblia diz ainda que não somente isso, algo muda e algo transformador agora acontece na vida de Zacarias e de Isabel. E o texto diz assim, versículo 14, em ti, irmãos, olha a promessa, não é só de resposta de oração. Então Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a minha e a sua oração. Não desista de orar. Não cesse de orar. Não deixe de clamar. Clame o nome do Senhor, independente de que você talvez até achou, não tem mais jeito, mas vou continuar orando. Continua orando, porque Deus vai fazer um milagre na sua casa nesse Natal. E em todos os dias da sua vida. E a promessa é tão linda, é tão maravilhosa, porque diz o texto, e em ti, irmãos, na minha vida, na sua vida, quando você leva a Deus a sério, quando você tem comunhão com Ele, quando você comunga com Ele, diz a palavra, então, em ti haverá prazer e alegria. Amém ou não amém, irmãos? Prazer e alegria. Promessa de Deus. Quando, sabe, o improvável, quando Ele mesmo sabia que humanamente não poderia gerar filhos, quando Ele humanamente sabia que a sua esposa não poderia gerar filho, que não era Ele mais, é o Deus do impossível que faz as coisas acontecer, queridos. É isso que acontece na vida daqueles que oram de verdade, para aqueles que se apresentam ao Senhor, não um Deus qualquer, mas o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. E é isso que acontece nos momentos tão difíceis e ao mesmo tempo de tanta intercessão. Eu fico a imaginar, irmãos, mais uma vez está lá Zacarias, idoso, sem nenhuma condição de gerar filho. Senhor, Tu sabes que eu Te sirvo ao longo de toda a minha jornada. Senhor, Tu sabes o profundo do meu coração, o desejo que eu sempre tive de ter um filho, e o Senhor nunca me deste. Vem aqui o anjo Gabriel e fala, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, porque o seu filho vai dar prazer às pessoas. O que vai nascer de Isabel não vai ser qualquer filho, vai ser alguém muito especial, vai ser o precursor, vai ser aquele que vai abrir o caminho para o Cristo nascer. Irmãos, quando eu olho para esse texto, o que me chama a atenção é por que muitas vezes o Senhor traz uma bênção para nós, e essa bênção às vezes chega até nós, e depois essa bênção já não vai estar entre nós, porque é um propósito. Tem coisas que Deus nos dá, irmãos, e nos dá e fala, tá bom, por esse tempo foi teu, agora é comigo. E olha o texto, em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, agora a alegria vai nascer na alma, no coração de Isabel e Zacarias, porque se cumpre a palavra de Deus se cumpre em nós, quando eu não tenho mais forças, quando as minhas possibilidades já não são minhas mais, é do Todo-Poderoso. E ele diz, além de ter prazer, alegria, além de saber que muitas pessoas se regozijarão com seu filho, a Bíblia diz que ele será grande diante do Senhor. Meus irmãos, tem coisa melhor do mundo? Quando a palavra de Deus chega ao seu coração, revelada na sua oração, e o Senhor fala para você, olha, Ele será grande diante, não dos homens, mas será grande diante do Senhor. É algo tremendamente sobrenatural. É o Deus do impossível que faz isso, não é qualquer Deus, irmãos. E neste Natal, que nós vamos comemorar, logo mais essa noite eu falarei justamente desse outro milagre, do nascimento de Jesus. O porquê do nascimento de Jesus.
Quando aconteceu o nascimento de Jesus, a narrativa é somente uma história? Não, irmãos. Quando você olha toda a história da palavra de Deus, Jesus já existia antes da fundação do mundo. Jesus já é eterno. As pessoas que não compreenderam a vinda de Jesus na terra. E há muitas pessoas que ainda não compreendem o porquê Jesus veio a esse mundo. Por que ele nasceu em uma estrebaria? Por que não haveria lugar em Jerusalém? Em Belém? Por que Jesus não fica em Nazaré e vai para Belém? Por que José leva Maria, muito embora o recenseamento era para os homens? Por quê? Por que José quis fugir para não envergonhar Maria? Por que Maria ficou na casa de Isabel por 3 meses? Por quê? A Bíblia conta toda a verdade, os motivos pelos quais Deus fez essas coisas acontecer. Concluindo, meus irmãos, então, por que os milagres de Deus se tornam possíveis em nossas vidas? Para cumprir na minha vida e na sua vida a promessa dos seus decretos e das verdades de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que um precursor havia de nascer. É só você pegar Miqueias capítulo 7,14. A Bíblia diz em 7,14 de Isaías que era Maria que havia de nascer, que o precursor haveria de nascer, João Batista. Então, meus irmãos, quando a gente olha o Deus do impossível, a gente olha os milagres de Deus acontecendo, para que a promessa, para que aquilo que Deus falara viesse a acontecer. Então ia nascer um precursor, que era João Batista, e o impossível ia acontecer também na vida de Zacarias e Isabel. E aí a gente percebe, lá no 7,14 de Isaías, vocês vão ter a percepção da profecia se cumprindo aqui em Jesus. Muito mais do que isso, meus irmãos. Segunda palavra, para dar um novo rumo. É por isso que os milagres acontecem. Para dar um novo rumo em minha história e na história da humanidade. Jesus é o único que mudou toda a história da humanidade, irmãos. Será que você entende isso nesta manhã, você que me ouve? Depois de Jesus, meus irmãos, tudo mudou. Depois de Jesus, toda a história foi mudada. Depois de Jesus, algo novo aconteceu. E algo novo continua acontecendo, queridos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E aí você percebe que isso é uma verdade, porque de fato, meus irmãos, se isso não tivesse acontecido na vida de Zacarias, nós não saberíamos quem Jesus era. Se isso não tivesse também acontecido na vida de uma virgem chamada Maria, nós não entenderíamos os impossíveis de Deus. Você acha que Maria, com 17 anos de virgem, prometida a José, ter um filho e depois dizer que o filho foi nascido do Espírito Santo, era fácil para ela naquela época? Quem de nós aqui acha que era fácil para José e Maria, irmãos? Se coloca no lugar de Maria. Ela vai para a casa de Isabel, fica 3 meses e volta grávida. Imagina, em Nazaré, em Zebulon, como diz o Velho Testamento, vocês acham que naquela época, alguém que era noiva, grávida, você acha que as pessoas olhavam assim, Maria está grávida, que lindo. Sem se casar. Meu Deus do céu. Uma menina, meus irmãos, que é de uma aldeia muito simples. Porque Jesus pega, meus irmãos, aí que eu gosto das coisas improváveis. Todas as coisas que o Senhor traz à tona no seu nascimento, não são para os poderosos, é para as pessoas mais simples. O relato da palavra de Deus no nascimento de Jesus me emociona e impacta o meu coração, porque Jesus vai pegar as pessoas mais simples para estar com Ele naquele momento glorioso. Os poderosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os anciãos da época não tiveram o privilégio que os magos tiveram e que os pastores de Jerusalém tiveram. Falaremos isso logo mais à noite. Que privilégio, irmãos. Jesus não pega os poderosos, Ele pega as pessoas mais simples, para viver um momento histórico e eterno, que era o nascimento de Jesus. Então a gente entende com clareza, sem dúvida, meus irmãos, sem nenhuma dúvida,
que quando o impossível acontece na história, a Bíblia diz que eles ficaram conhecidos em todo o mundo e são contadas em todo o mundo até hoje. Hoje, nesse exato momento, nessa semana de Natal, meus irmãos, todas as histórias, elas se contam do nascimento de Jesus. Quem aqui nunca ouviu uma historinha de Jesus? Alguém da nossa classe, minha mãe, tia Alvina, tia Laíde, tia Clévia, irmãos, aquelas historinhas que estão no meu coração até hoje. As peças de natais, irmãos, que nós fazíamos aqui, que era impactante, né? Como a gente sente saudade daquela época, irmãos. Parecia que Jesus estava aqui mesmo, né? Até pouco tempo a irmã Vânia ainda fazia com a sua equipe aqui. E dá a ideia que Jesus realmente está ali, ele nasceu. Então isso é milagre. E por fim, irmãos, terceiro ponto, para entendermos o Deus do impossível, que somos limitados diante de um Deus tão poderoso. Limitações, como eu disse, dos pais de João Batista. Limitação de Zacarias, impossível. Estava em idade avançada, versículo 1:18, eles não tinham como ter filhos. E Zacarias faz perguntas assim: como saberei isto? Pois estou velho, a minha mulher também é de idade avançada. E diz o anjo Gabriel, que está diante de Deus: eu fui enviado para falar e trazer boas novas. Tem algo novo para você, Zacarias. Não tenha medo e dê crédito à palavra de Deus. É por isso que ele vai ficar mudo. Porque, meus irmãos, até eu ficaria um tanto incrédulo. Humanamente. Isabel era estéril, milagre, para demonstrar o seu poder, e ao mesmo tempo nós somos limitados. A limitação de Maria, física, era virgem. Limitação social, de casamento marcado. Meus irmãos, que coisa louca seria aquele momento, e eu imagino hoje também, mas naquela época, principalmente, era algo muito difícil. Os grandes feitos de Deus são anunciados pelos não alcançados. Agora as pessoas vão perceber que nesse exato momento, no versículo 68 e 79, Zacarias fica cheio do Espírito Santo de Deus, e o seu cântico, meus irmãos. É só pegar 68 a 79 e a gente vai ver o cântico de Zacarias. É você ir mais adiante, pegar 46 a 55 e ver o cântico de Maria. A minha alma exulta, eu estou feliz, o teu nome é glorificado e exaltado, porque o Senhor fez grandes coisas em nossas vidas. Irmãos, a minha palavra nesta manhã, como introdução, é de que as coisas só acontecem em nossas vidas, eu vou repetir, por causa das pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Zacarias era irrepreensível. A Bíblia diz que ele andava de modo justo nos seus preceitos, Lucas 1:6. Então o impossível acontece. Eu termino nessa conclusão. Em nossas vidas, se for para a realização da vontade de Deus e plano de Deus. Os impossíveis acontecem se for para mudar a nossa caminhada, a nossa trajetória e a nossa insatisfação. Eu gosto de um Deus, meus irmãos, que vai conosco até transformar a nossa insatisfação em satisfação. O Deus do impossível também diz a palavra de Deus que nós somos fracos. Da mesma forma que Zacarias não teve aquela fé suficiente, a gente sabe que Deus também atua. O Deus do impossível atua também em pessoas frágeis, fracas, de barro como eu e você. Que a bênção chega, e como chegou na vida de Zacarias. Deus deseja revelar o seu poder a nós. E aí, irmãos, por fim, a minha palavra é essa: ensina-nos, Senhor, que jamais podemos colocar a palavra de Deus em dúvida. Jamais devemos deixar que as interrogações fazem parte da nossa pouca fé. Portanto, cremos, meus irmãos, nesta noite, nesta manhã, que Deus continua sendo o Deus do impossível. O Natal é tempo de reflexão, é tempo de crer e de olhar lá na frente que Deus não desistiu das nossas súplicas, que Deus continua, irmãos, realizando milagres na minha vida e na sua vida. Que nesta manhã
você saia daqui consciente de que é possível sim. Quando você entender que as coisas improváveis podem se tornar fácil, de acordo com a vontade, com o poder e com os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Creia nesse Deus do impossível. É a nossa oração nesta manhã. É a minha oração nesta manhã, para que o nome de Jesus seja glorificado e que o Natal seja sempre o Natal dos milagres, mas que todos os dias essa comemoração que nós chamamos comemoração natalina, a gente vem entender o profundo do sentimento de Jesus para esse tempo. Lembre-se de que Natal, irmãos, é muito mais do que um velhinho que quer tomar o lugar de Jesus. Não deixe que ninguém, nem as coisas, que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas? É tudo aquilo que a gente dá primazia no lugar de Deus. Eu creio que nós, como igreja, devemos comemorar o nosso Natal em família. Há um consumo enorme de coisas que não tem nada a ver e que não dá sentido no Natal que a gente faz. Não é pecado você fazer isso, mas dê primazia ao Filho de Deus. Dê primazia ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alegre com o Senhor, o Deus do Natal, o Deus da festa. Nunca tire Ele da sua festa natalina. Que Deus assim nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã que o Senhor nos dá, cremos que o Senhor é um Deus dos impossíveis, que as coisas acontecem segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos, que nenhuma oração deixa de ser ouvida nos céus, toda oração é acolhida nos céus, e o Senhor há de dar resposta no seu tempo, como deu no tempo tão improvável para Isabel e para Zacarias. Que nesta manhã, Senhor, nós venhamos crer de uma forma sobrenatural que Deus também tem promessas para nós. Quebra o jugo do inferno, Senhor. Quebra as cadeias do inferno nos lares, nas famílias, nas parentelas, para que ainda nesse tempo tão difícil de pandemia, Deus venha fazer um milagre em cada lar que necessita do sobrenatural de Deus. E que Jesus seja esse que não nasceu somente em Belém, mas nasceu e quer nascer no coração de cada pessoa que nos ouve. Esta é a nossa súplica, Senhor. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma tarde chuvosa, abençoada, porque Deus vai ser sempre bom em todo o tempo, meus irmãos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e amém.